Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir conosco nesta hora de culto e louvor, quando Jimmy Swaggart vai proclamar com ousadia a mensagem do poder de Jesus para mudar vidas. Sometimes gently sing. Eu o chamo Senhor. Quem trouxe a Bíblia, abra comigo agora, por favor, no livro de Êxodo. Êxodo 24:8. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia como uma pavimentação de pedra, de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. O tema da minha pregação hoje vai ser o seguinte: é um tema bem simples, comunhão com Deus. Este assunto que vou lhes apresentar hoje está no coração do ser humano, o que faz, o que é e quem ele é. A Bíblia nos diz que Moisés e esses servos de Deus, juntos com os anciãos de Israel, subiram naquele monte e tiveram uma tal comunhão com Deus que não podemos sequer imaginar. Eu li para vocês agora há pouco e vou ler mais algumas passagens. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Note, obtivemos acesso. E tudo, quero falar a respeito da comunhão do acesso. Quando Moisés e os filhos de Israel subiram aquele monte, buscaram a Deus, uma ocasião tão linda que não é possível descrever. Isso foi antes da construção do tabernáculo, e por isso levantaram um altar ali, ofereceram sacrifícios, aspergiram o sangue no povo. Hoje temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Sangue era a entrada pela qual eles podiam ter acesso. Notem que eles não subiram ao alto do monte e não viram Deus, mas se encontraram e comeram com Deus. E a Bíblia diz que os filhos de Israel, de fato, Moisés e os anciãos comeram com Deus. Mas eu sei que muitos dirão: de fato não comeram. Eu creio que comeram. E foi um elo de comunhão. Mas o que eu quero que entendam bem é que eles não poderiam ter acesso se não fosse pelo derramamento de sangue que abriu o caminho. Mas hoje, seja você quem for, você não pode ter acesso a Deus, eu li para vocês, a não ser através de Jesus Cristo. A Francis teve que ir a Nova Orleans há dias e eu a levei lá e fiquei junto de um grande lago enquanto ela estava lá, tratando do que ia fazer. E eu estava andando e orando, andando junto ao lago onde existe uma linda calçada. Eu andava e orava, faço isso sempre. E eu passei muita gente, passei esse jovem de cor que estava lá, cabeça curvada, cerveja na mão. Eu notei quando passei
com o canto dos olhos, ele virou a cabeça e a boca se abriu, e eu estava de costas, e eu ouvi dizer: esse é Jimmy Swaggart? Devia me ter visto muitas vezes na TV para me reconhecer pelas costas. E eu disse: sim, sou eu. Ele começou a chorar. Não era criança, tinha 25, 30 anos, começou a chorar. Eu me voltei e ele disse: sabe, estou atrapalhado com drogas e com álcool. A minha mulher me abandonou. E ele disse: a minha mãe me criou numa igreja batista e me ensinou de Jesus. E faz uns 15 minutos que eu estava dizendo: Deus, acabou-se. Eu já entrei pelos canos, estou desesperado. Ninguém me ama. Não adianta. Eu vou acabar com a vida se não fizeres algo nos próximos minutos. Agora pensem bem. Aleluia. Aleluia, glória. Aleluia. Deus o ama muito. Deus o ama muito. Não importa se você é bêbado, Ele o ama. Não importa se é drogado, Ele o ama. Não importa se você é homossexual, Ele o ama. Seja quem for, Deus ama você. Você entende que Ele ama você? Pus os meus braços ao redor dele. Estávamos ali junto ao lago. Eu chorava e clamava e orei com ele. E ele chorava também. Que bênção! Nós vimos a comunhão do acesso. E agora vamos ver a comunhão do testemunho. Não a todo mundo, mas as testemunhas antes escolhidas de Deus, a nós que comemos e bebemos com Ele depois que ressurgiu dos mortos. E eu vou lhes falar agora, muito brevemente, dessa comunhão de testemunho que caracterizava a igreja primitiva e a resposta para a igreja hoje. Você tem a comunhão do acesso. E quero que olhe para a comunhão do testemunho. Vamos ler outra passagem que está em Lucas 24. Foi depois da ressurreição, começando no versículo 25. Jesus se uniu a Cleopas e outro, talvez Lucas. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas desapareceu da presença deles. Moisés comeu com Deus, aqui esses dois discípulos comem com Deus. Aqui está o que caracterizou a igreja primitiva: o acesso ao testemunho que davam. Tinha uma mensagem. O coro cantou este hino: Ele vive de novo. Esta era a mensagem que pregavam: não está morto, Ele vive. Não está morto, está vivo. Eles falaram e cantaram e clamaram e gritaram: Ele vive. Foi o que Pedro pregou: Ele vive. Foi o que Paulo pregou: Ele vive. Foi o que Tomé pregou depois que venceu sua dúvida: Ele vive. É a nossa mensagem hoje. Se nos afastarmos dela, perderemos toda a força do nosso ímpeto. Perderemos o nosso poder se nos afastarmos dela. Ele quer que digamos ao mundo que Ele vive. Faz pouco mais de um ano, em 1º de julho, era uma segunda-feira, 9 horas, Deus me deu uma visão do mundo. Eu vi a colheita.
Durou somente alguns minutos, uns 15 minutos, creio, mas eu vi a colheita, eu vi uma tormenta vindo, eu estava voltado nessa direção, eu vi os campos diante de mim, grandes campos de algodão, milhares e milhares, milhares e milhares de alqueires em flor. Há um senhor aqui que é um bom amigo deste ministério da Califórnia, que tem terras naquela linda parte do sul da Califórnia e que tem uma grande área de algodão plantada ali. Foi esse o algodão que eu vi, como se o mundo todo fosse branco. Jesus disse: os campos brancos para a ceifa. E eu vi 2 máquinas de colher algodão naqueles vastos campos brancos, só 2. Precisávamos de 1000 delas. Eu estava olhando e me voltei para a esquerda, orientado pelo Espírito Santo, e nuvens feias e negras estavam lá, e elas vinham rolando em agonia, descendo em cima daqueles campos. Os relâmpagos com seu brilho atravessavam as nuvens que vinham, e Deus falou ao meu coração e me disse: uma tempestade virá sobre este planeta, mas eu vou adiá-la para você poder colher. Quando digo você, não é só você, é para que a igreja colha. Vou dizer de novo, ele disse: vou retardar a tempestade, eu vou adiá-la para que você, a minha igreja, então possa colher. Ele chamou minha atenção para os campos. Ele disse: você vê essas 2 máquinas? Encha os campos com elas. Encha-os. Encha-os. Eu disse, eu estava soluçando: Senhor, como fazê-lo? O que é que eu vou usar? Ele disse: use a televisão. Use a televisão no mundo todo. 2 semanas depois, Deus deu uma mensagem profética e disse: vou virar a chave na fechadura. Você abra a porta. O Jim Uzi está aqui hoje. Lá está ele. Esse homem esteve em 75 países no ano passado, não é isso? Uns 90 países no ano passado. Quando Deus me disse isso, ele o ungiu com o poder do Espírito Santo. O Espírito o dirigiu a todos esses países e operou verdadeiros milagres. Eles viam o videocassete e o Espírito de Deus falava a eles. E eles diziam: vamos transmitir o seu programa. Aleluia! Na última viagem ele acrescentou 500 emissoras de televisão. 500 emissoras de televisão. 500. Se todas as pessoas que têm um aparelho de televisão ligassem para o nosso programa, metade deste planeta poderia ver e ouvir o Evangelho de Jesus Cristo toda a semana. Aleluia! Está entendendo o que eu digo? Deus falou através desta palavra profética: eu viro a chave, você abre a porta. E Deus me disse outra coisa. Ele disse: não olhe as circunstâncias. Ele disse: quando olhar e vir as nuvens, vá além das nuvens, penetre na estratosfera, vá tão longe que você nem pode imaginar. É aonde Deus está, e confie nele para coisas que você já viu em sua vida. Glória a Deus. Este ano gastamos 8 milhões de dólares em equipamento de televisão. 8 milhões. Comprando equipamento de todo tipo. Há dias me disseram: precisamos mais de 1 milhão para mais equipamento. Não temos dinheiro, mas vamos comprá-lo. Vá ao nosso estúdio
em certos dias, e você vai ver que quase todo dia estão dublando em chinês, dublando em japonês, dublando em francês, dublando em português, espanhol e uma porção de diferentes línguas. Uma mensagem, uma mensagem, uma mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Uma mensagem, Ele vive. Uma mensagem, Ele vive. Uma mensagem. Jesus não está mais no túmulo. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Está ouvindo, igreja? Está entendendo, igreja? Glória a Deus. E este homem vai por todo mundo. Levante, Jim, queira levantar. Eu sei que vou constrangê-lo, mas queira levantar. Quando eu tinha 8 anos, estava na igreja, de pé no chão. Estava naquela igrejinha, não era muito maior do que esta plataforma. Tinha um piano velho que ficava deste lado. Eu sentava no banco da frente, mas meu pai não me deixava sentar sozinho. Eu era um pouco peralta. Sentava com ele. Na segunda ou terceira carreira, eu sentava na ponta do banco, na ponta, descalço, olhando. Sabe o que eu fazia? Este homem aqui, Cecil Janoué, foi à nossa igreja para pregar lá. Isso foi em 1943. Ele tocava o piano, olhos arregalados. Eu dizia: Senhor, ainda lembro da oração. Meu pai me cutucava: fique quieto. Eu orava em voz meio alta. Era criança, tinha uma fé infantil. Eu dizia: quero tocar piano como ele. Hoje ele é superintendente distrital da Assembleia de Deus no distrito de Louisiana, um dos homens mais retos que eu conheço. Ama a Deus. Aleluia. Eu prometi algo a Deus. Você diz: o que isso tem a ver com a sua? Bem, tem muito a ver, espere um pouco. Os pastores nunca erram. Às vezes eles dão uma volta para chegar onde querem, mas eles nunca erram. Eu orava: se me deres o talento para tocar piano, eu nunca usarei num clube. Eu não sabia o que era isso, eu só conhecia a palavra clube. Eu nunca irei usá-lo num clube. Nunca. Nunca mesmo. E eu disse: Senhor, se fizeres. Eu levantava a mão, que deveria estar suja. Eu dizia: Senhor, se eu tocar piano em algum clube, se me deres o talento de tocar piano, podes paralisar os dedos da minha mão. Eu fui à frente depois do culto. Tivemos um grande culto e eu me encostei no piano. Tinha só 8 anos. Sabia os acordes perfeitamente. Não sabia o que eram, mas sabia tocá-los logo de início. Não demorei a tocar. Não toco tão bem quanto ele. Vendi 13 milhões de discos. E vocês sabem como conseguimos entrar em muitas dessas emissoras? Sabem como temos entrado numa porção delas? Eles olham e veem meus dedos correndo por aquele teclado e dizem: gostamos da música. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pois bem, sabem, eu não sei onde vamos arranjar todo o dinheiro. Eu não faço ideia, mas isso não me preocupa. Este ano estamos tendo um déficit diário de $50 mil. Isso é um déficit diário com as emissoras além mar. Você não deve fazer isso. Cale-se.
E Ele vai prover o dinheiro se tiver de tirá-lo da boca de um peixe no mar da Galileia a milhares de quilômetros. Porque nós vamos pregar o Evangelho de Jesus Cristo por todo este planeta e dizer aos russos, aos chineses, aos europeus, aos países da América que Jesus vive. É a mensagem mais importante do mundo. Aleluia. E eu quero dizer isso às igrejas. E eu fico irritado com essas pessoas que se levantam e eles estão falando do pão da vida. Eles estão falando da única esperança do mundo. Estão falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e dizem: bem, hoje vamos falar sobre Jesus. Ele é maravilhoso. Minha gente, até parece que essa pessoa está falando num enterro qualquer. Se isso não entusiasma, então o que o fará? Se isso não faz vibrar, o que o fará? Ele vive, ele vive. Era a mensagem deles, ele vive. Pastores, digam ao povo que Jesus salva. Digam que Jesus batiza no Espírito Santo. Digam que Jesus cura. Digam que Jesus opera milagres. Digam ao povo que Jesus responde orações. Digam que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não está morto, mas vive. Aleluia. Oh Deus, eu sofro quando vejo o que as igrejas pentecostais estão fazendo, quando vejo o que os carismáticos estão fazendo. Eu liguei a minha televisão há dias, eu estava na Califórnia, eu liguei a televisão e uma pessoa estava pregando. Oh Senhor, não quero magoar ninguém, nunca fiz isso em minha vida, Senhor, e ajuda-me. Do que é que estão rindo? Bem, eu vou tentar ser diplomata. Estava falando de coisas que nada tinham a ver com Deus, nada mesmo. Passei para outro canal e apareceu uma cantora de rock. Estava com essas calças feitas de couro. Ouviram? Elas eram de um tamanho que servia para minha netinha Jennifer. Era o que ela usava. A moça não ia conseguir sair delas. Ainda deve estar com elas. Não havia jeito de sair daquelas calças. É sério. Nunca vi uma coisa mais ridícula em minha vida. E ela era crente. A jovem era crente. Eu não estou falando de uma artista. Eu estou usando um pouco de humor, mas meu coração sofre. O apresentador do programa de TV chega e então diz, enquanto as luzes piscavam e todo o lixo aparecia, e diz: alguns se opõem a isso. E eu disse: sim, eu sou um deles. Mas ele não me ouvia. Mas eu faço tudo para ser ouvido. Sei que não é de Deus. Eu desliguei aquilo e fui lá fora orar, mas eu estava arrasado. Eu estava orando e eu disse: Deus, eu me lembro, eu estava andando e eu disse: será que eu te perdi? Será que eu perdi alguma coisa? Sabem, é mal a gente se opor a tudo. É sério. Eu estou cansado disso. Cansado mesmo. Mas não posso evitar. Isso me ofende. E eu estava orando e dizia: Senhor, não me deixes ter de pregar essas coisas. Não quero dizer nada a respeito disso. E talvez eu esteja errado. Talvez eu não saiba. Talvez tenha sido minha família que começou o rock and roll. Eu falo sério, minha família começou isso. Jerry Lee e eu sentados ao piano podíamos fazer miséria no teclado.
Ele começou tudo com Presley e outros, e eu pude ver isso literalmente destruir minha família. Tornaram-se inúteis, com a mais profunda dor que você jamais poderá imaginar. Eu disse: Senhor, isso é triste. Eu estava andando por ali quando um senhor mexicano, um trabalhador, no campo de golfe, onde eu estava, me reconheceu, desceu da máquina de cortar grama. Bem, ele desceu e ele dirigiu-se a mim e disse: Jimmy Swaggart. Eu disse sim. Era uma boa pessoa, amava Jesus, tinha ótimo espírito. Ele disse: tenho uma filha que não é crente, ela me tem dado muito trabalho e receio que ela vai se perder em drogas e outras coisas. Você quer orar por ela? E ali mesmo naquele campo nós demos as mãos e oramos, e a glória desceu. De fato, a glória desceu. Ele chorava e eu também, e o poder de Deus estava naquele lugar, só por dizer: Jesus vive. Ele vive, ele pode ajudar sua filha, ele resgata quem está perecendo, ele vive. O poder do testemunho, temos acesso a Deus, porque Jesus vive. Viram? Eu me afastei dele, continuei andando e orando, e de repente o Espírito de Deus me falou e disse: não, você não está errado. Está certo, você testemunhou o meu poder, este é o meu poder. Não algo falso que você viu na televisão. Este é o meu poder. Este é meu poder. Um ano depois eu estava de volta a este lugar, bem próximo do lugar. Eu estava orando e ele vinha lá dirigindo a sua máquina. Chegou ao meu lado e a gente percebe quando uma pessoa assim está tendo vitória. Ele chegou perto de mim com um sorriso aberto e disse: Jimmy Swaggart, tem uma boa notícia. Minha filha está salva, cheia do Espírito, vivendo para Jesus, libertada do poder das trevas. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. O acesso ao testemunho, a comunhão do testemunho. Oh, estou falando tão mal sobre isso, tão mal. E eu sinto que isso não nos está atingindo. A igreja toda, a igreja toda, a igreja toda tem uma única missão de dizer: ele vive. Você tem acesso a Deus, a comunhão do testemunho. Diga: ele vive. E então você não tem de ir ao seu psicólogo crente. Está me ouvindo? Não precisa praticar pensamento positivo. Eu fico doente com isso. Aleluia. Vou terminar. Lucas 22, Lucas 22, Lucas 22. Mais um, a comunhão do acesso, a comunhão do testemunho, e agora a comunhão da glória vindoura. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A comunhão da glória vindoura. Tudo está pronto. Vinde à festa. Saibam, está por pouco. Não falta muito. Está no fim. Sei do que estou falando, ela está no fim. A terra clama por libertação. Há pouco tempo, um bom amigo meu partiu para Jesus, Ansel Weber. Ele nos ajudou no princípio. Jim Rentes e eu o convidamos, ele e Carl Alcon, quando nós começávamos a igreja. Eu estava sempre fora, Jim viajava muito, então Glenn nos ajudava. E Ansel Weber veio, grande pregador, caro amigo, um amigo de fato. Há pouco tempo ele mandou uma carta, escreveu-me, mandou um cassete. Disse: você ouça essa mensagem. Eu ouvi a mensagem. Oh, ele era o meu tipo de pregador. O que quer dizer seu tipo de pregador? É que quando pregava, ele chorava. Sentia-se a presença de Deus.
tinha comunhão de acesso. Eu estava chegando ao meu escritório aqui, foi bem antes de estar aberto, o dia só estava começando a raiar e eu estava louvando a Deus, enquanto ouvia a fita no meu carro. Fui para casa estudar e orar um pouco e voltei ao escritório e pus a fita de novo. Ele estava concluindo o culto e estava fazendo o apelo, como fazemos aqui. Estavam cantando e orando e aí de repente ele começou a cantar um velho hino que eu ouvi cantar há 25 anos atrás. Ele me disse há um quarto de século atrás o que este nosso ministério ia fazer com Deus. Eu só olhava com um olhar espantado, não sabia do que ele estava falando. Ele me disse o que esta igreja ia ser há 5 anos. Eu olhava para ele, sentindo a presença de Deus. Ele tinha um grande dom de profecia. Ele jamais se orgulhou de ter esse dom de profecia. Oh, mas ele tinha. Oh, e como cantava. Começou a cantar o velho hino. A Deus, aleluia, eu já vou. Foi o último hino que eu ouvi cantar. A Deus, aleluia, eu já vou. Ouviram? Falta pouco. Não falta muito tempo. Eu estava no hotel em Mobile, Alabama, e ia pregar naquela noite. Francis não estava comigo dessa vez. Eu estava orando aquela tarde, era um quarto pequeno. Eu estava buscando a Deus. Quando acabei de orar, eu me sentei ao lado da minha cama e o telefone tocou. Era uma voz feminina. Ela disse: você é Jimmy Swaggart? Ela não perguntou mais nada, nenhuma outra saudação, só: você é Jimmy Swaggart? Eu não sabia quem ela era, não conhecia a voz dela e não respondi nada. Afinal ela perguntou de novo e eu disse: mas quem fala? Ela disse: você é Jimmy Swaggart, não é? Reconheci sua voz. Ela disse: estou no quarto que fica junto ao seu. Eu escutei. Ela me disse: eu fiquei escutando você aí em oração, com meu ouvido junto da parede. Eu ouvi cada palavra que você disse. Ela disse: há 1 hora eu estava pensando em suicídio. A mão cheia de pílulas. Meu menino de 2 anos do lado. Meu marido me deixou, era um drogado. Um furacão dela e tudo que tinham. Tudo mesmo, ela disse. E eu não sei o que fazer. Eu ia me suicidar quando eu ouvi você aí orando. Pus o ouvido na parede e ouvi. Ela disse: eu vi muita coisa sobre pregadores na televisão e vi você na televisão. E ela disse: eu acho que não tenho mais fé. Foi-se. Acabou. Eu achei que era melhor acabar com tudo. E teria feito. Estaria morta agora, não estaria aqui falando, mas fiquei olhando o meu menino. O que ele vai fazer. O que vai fazer. E aí eu ouvi você orando. Ela disse: por 1 hora eu escutei orando, cada palavra sua. Eu sabia que você pensava que só Deus ouvia você. Você não orava para ser ouvido por alguém. E ela disse: de repente, algo começou a voltar em meu coração. Ela disse: eu não tenho nada. Você acha que Deus me ama? Eu disse: não, eu não acho, eu tenho certeza. Nós oramos juntos. Eu disse: eu nunca vi a senhora.
Eu disse: a senhora quer que alguém da nossa equipe a leve à igreja? Queremos que a senhora vá. Ela disse: não, eu não tenho roupa para ir. Eu disse: isso não faz diferença. Ela disse: eu tenho vergonha da roupa que visto, eu não poderia. Eu apelei a ela, mas ela não quis ir, não quis mesmo. Mas quando ela desligou, era uma outra pessoa. Por quê? Não por minha causa, pela comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Curvem a cabeça, por favor, Pai. Depois de trazer esta simples mensagem hoje, eu te agradeço muito. Eu peço que estas palavras tenham penetrado no coração desta gente toda. Nada temos, Senhor, se não vier de Ti. Nada conhecemos se não Te conhecermos. Curvem a cabeça e fechem os olhos. Estou falando hoje do relacionamento mais elevado que você pode ter. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Quantos querem dizer hoje: Jimmy Swaggart, eu quero o que você está falando. Comunhão com meu Criador. Vou pedir que todos se levantem, por favor, todos se levantem. E vou pedir que todos os que levantaram a mão venham. Peço que venham agora. Os que forem jovens podem ir para onde o Glenn lhes disser, mas aqui quero que venham todos. Os que levantaram a mão, peço que venham. Vocês dirão: Jimmy Swaggart, tenho de sair e pegar o meu carro. Esqueça disso. Você está perto de se achar diante da glória de Deus. Eu vou pedir que venha. Você não está vindo a mim, ou a este retiro, ou a esta igreja, ou ao ministério Jimmy Swaggart. Você está vindo a Jesus. Vou pedir que venha enquanto eles cantam, por favor. Venham, venham, venham agora. Eu já andei demais. Venha, amigo, Deus ama você, ama muito mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Quero uns 75, 100 crentes que venham agora para orar. Venham pelos corredores. Venham uns 75 a 100 obreiros ajudar a orar. Venham lá de cima, estamos esperando. Venham lá de cima, estamos esperando agora. Agora peço que curvem a cabeça e fechem os olhos e creiam como se... Eu fiz uma coisa ontem, vou fazer hoje de novo. Matthew, eu estou vendo você logo aí. Chegue aqui, por favor, sim, querido. Chegue aqui até onde eu estou. Matthew é de Texas, da região de Dallas. Tem 6 anos e ama Jesus. Sua mãe e seu pai estão aqui. Quando perguntaram a Jesus como é que nós devemos ser,
ele trouxe uma criança e a pôs no meio deles, como estou fazendo aqui agora, e disse: quem não se tornar como criança não pode entrar no reino dos céus. O que queria dizer? Ele queria dizer: você crê, é só crer. Vamos orar. Querida, olhe para mim. Você sabe que Ele vai mudar sua vida. Sabe que Ele ama você. Aleluia. Você teve dias difíceis, mas Ele vai amar você como nunca foi amada. Aleluia. Agora vou orar e peço que repitam em voz alta comigo. Amado Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoa meus pecados. Tenho falhado, Senhor, mas me arrependo. Perdoa-me. Lava-me com Teu sangue de toda injustiça. De acordo com a Tua palavra. Romanos capítulo 10. Versículos 9 e 10. Com a boca eu confesso o Senhor Jesus. No meu coração eu creio. Eu creio. Diga de novo: eu creio que morreste e ressuscitaste dos mortos. Agora eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador para todo sempre. Agora sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Estou salvo. Aleluia. Glória a Deus.